Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus que nos elegeu para estarmos aqui nessa noite de terça-feira, feriado. Não é isso? Glória a Deus. Que nas nossas vidas, então, flua mais da sua unção e do seu poder. Amém? Depois de um longo inverno, eis-me aqui, mediante a convocação aí da irmã Glorinha. Dizer o quê, né? Sim, senhora. Está ouvindo bem ou está ruim? O som está bom? Meus amados, eu confesso que há sempre uma gastura, né? Toda vez que a gente é convocado para estar aqui. E eu louvo a Deus por isso. Porque se não existir o temor e o tremor, alguma coisa está errada. E acho que os irmãos já sabem que eu simpatizo bastante com a mensagem do apóstolo Paulo. Eu acredito que uma das poucas vezes, talvez a primeira vez que eu estive aqui falando com os irmãos, eu fiz uma viagem, assim, uma imersão em algumas virtudes de Paulo. Salvo engano, foi essa a primeira vez que eu estive aqui. E nessa oportunidade, meditando no que compartilhar com os irmãos, principalmente considerando a minha ausência, né? E cujo tema oração, ainda que não seja um tanto restrito, eu meditei e acredito que o Espírito Santo tenha me orientado a compartilhar com vocês o que Paulo escreveu na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu convido aos irmãos que analisemos junto esse texto. Eu quero crer que ele seja bastante oportuno. Ainda que eu penso que esse texto é bastante válido para todos nós que estamos aqui presentes, mas ainda muito mais para aqueles que estão ausentes. Na medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão entender o porquê dessa fala. Todos encontraram aí 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do 3. Nós vamos até o 11. 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Vejamos, então, o que nos ensina o apóstolo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal
que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por nos ter trazido aqui nesta oportunidade, Senhor Deus, para ter comunhão com os irmãos, com os santos e contigo, Senhor, e render-lhe graças e declarar que só o Senhor é Deus. E ainda, Senhor Deus, para oportunamente intercedermos em favor dos nossos irmãos, parentes e amigos, Senhor Deus, que se encontram, Senhor Deus, necessitados da sua ajuda, Pai. Muito obrigado por mover os nossos corações neste propósito, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me oriente, me conduza na exposição da sua palavra, de modo que eu não seja um empecilho, que eu venha dificultar o entendimento dela, meu Pai, mas que ela surta o efeito para qual será lançado, que é abençoar-nos, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, a fim de que a gente possa elucidar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais desse texto, eu vou lê-lo também na linguagem de hoje, para que facilite o entendimento e depois eu possa discorrer sobre ele. Diz assim o texto aqui na nova linguagem: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem nós todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Amém? Meus amados, nós temos aqui Paulo falando com nossos irmãos lá em Corintos, e ele se refere a grandes tribulações que ele suportou pelo fato de ser um defensor do Evangelho, o pregador do Evangelho. Nós sabemos, ouvimos diuturnamente que na vida nós teremos aflições, né? Diferente
de muitos lugares aí que só pregam as maravilhas do Senhor e omitem que existe uma contrapartida por parte do cristão, não é isso? Paulo deixa claro aqui que o cristão, ele vivencia, ele experimenta tribulações. E, segundo ele, tribulações até a ponto de perder a esperança, porque ele é humano, não é isso? Então, ele chegou no seu limiar, ele chegou no seu limite. E então, Deus o socorreu e o livrou. E, em dado momento aqui, ele fala que ele quer compartilhar com esses irmãos em Corinto, não quer que eles ignorem quão grandes foram essas tribulações que o atormentaram em determinada época. Então, eu fui buscar aí especificamente se tinha uma tribulação bem específica, e eu encontrei lá no capítulo 11, salvo engano, uma sequência de situações difíceis que a gente já até conhece, né, que Paulo vivenciou, não é isso? Ele foi bastante perseguido, sofreu muita situação. Então, consideremos então que ele está fazendo alusão a essas muitas adversidades que ele experimentou. Então, Paulo, ele deixa claro aqui que o cristão, ele passa por tribulações. E que a maneira de prevalecer em face dessas tribulações é a fé, é se sustentar em Cristo, é perseverar na fé. E a gente percebe também aqui, meus irmãos, que no finalzinho ele deixa claro que além da perseverança dele, em face da intimidade que ele tinha com o nosso Deus, ele deixa evidente que ele foi suportado, ele foi sustentado também em oração pelos seus irmãos. Então, a gente tem aqui um exemplo fático do exercício da fé, um exemplo fático de que o cristão, ele vive adversidades, ele enfrenta tribulações. Paulo deixa isso aqui bastante claro, que não é só bonança, né? O cristão, ele se torna incompatível com esse mundo, não é verdade? A gente aborrece o mundo e o mundo passa a nos aborrecer, considerando os nossos princípios e valores que adotamos a partir do momento em que fazemos essa aliança com Cristo. Meus irmãos, vocês já ouviram falar de contrato leonino? Contrato leonino. O contrato leonino é o seguinte, é aquele contrato que a gente assina com uma empresa ou uma instituição que é bastante forte e que nos submete à vontade dela nesse contrato. A gente não tem condição. Apesar de contrato, a definição de contrato ser uma manifestação de vontade, esses contratos ditos leoninos, eles são impostos, eles são impositivos, eles têm cláusulas impositivas das quais a gente não pode discordar, senão a gente não fecha o negócio. Se você for pedir um empréstimo no banco, se vai financiar uma casa, certamente lá haverá cláusulas impositivas, que você, ainda que discorde, se você não quiser, você não vai celebrar esse contrato. Perfeito? Se diz desses contratos leoninos que essas cláusulas são aquelas de letras minúsculas, não é isso? Mas quando você adere a um contrato desse, você adere na íntegra, concordando ou discordando, senão você não vai aderir, ele não vai a empresa lá, que é muito mais forte que você, não vai tirar aquela cláusula que te incomoda, ela se preserva através daquelas cláusulas leoninas impostas. Eu comparo, meu irmão, essa aliança que nós fizemos com o nosso Deus, de certa forma, né, resguardadas as proporções, a um contrato leonino. Até porque esse contrato a gente faz de livre e espontânea vontade, não é isso? Esse contrato que nós fazemos, essa aliança que nós fazemos com o Senhor, é de livre e espontânea vontade. Dentro da nossa razão, do nosso entendimento, a gente opta por fazer esse contrato, fazer essa aliança com o Senhor.
No entanto, quando a gente faz essa aliança, a gente precisa entender que ela é ampla, geral e restrita. Não dá para você adotar, se submeter só àquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, não concordo, deixa para lá, ficar razoando, ficar modificando. Apesar disso acontecer aí em muitos lugares, não é isso? Pessoas que defendem essa aliança só naquilo que nos apetece, aquilo que é favorável. Então, nós celebramos com o Senhor um contrato no qual a gente tem que aceitar na íntegra. Ele não negocia com a gente. Olha, vou tirar isso, porque você não gosta disso. Não, é na íntegra. Então, meus amados, a gente percebe aqui que a gente tem que se submeter à palavra de Deus na íntegra. E que por isso, por conta dessa submissão, por conta dessa aceitação, é que a gente se torna pessoas diferentes, não é isso? A gente, de certa forma, realmente percebe que não é desse mundo, né? Tem gente que chama a gente de Joe, de outro mundo, por conta dessa nova criatura. Então, a gente vê aqui nesse texto o que a gente tem aprendido no nosso dia a dia. O que a palavra nos afirma, a gente vê aqui de uma forma assim enfática, de uma forma real, que pode muito a oração de um justo. Não é isso que a gente tem aprendido? Aqui a gente vê uma prova cabal, né, irrefutável, de que pode muito a oração de um justo. Paulo foi alcançado pela oração de justos. Pode muito seus efeitos, então, a oração de um justo. Nós temos aprendido aqui também, meus irmãos, suportai-vos uns aos outros. Que suporte é esse, meu irmão? É tolerar? O irmão é chato, mas eu vou tolerá-lo. Não é. A gente está falando desse suporte, esse suporte em oração. Então, a Bíblia nos manda dar suporte, suportai-vos uns aos outros. E Paulo está aqui, acusando, reconhecendo, agradecendo esse suporte que ele tem recebido. Ele está aqui dizendo que ele venceu aquelas dificuldades que foram assim, tamanhas, não é verdade? Não só pela sua própria força, mas também pela força dos irmãos, da oração dos irmãos. Glória a Deus por isso. Paulo diz também assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus amados, de alguma forma agora eu quero imitar a Paulo, manifestando a minha gratidão a vocês por estarem aqui às terças-feiras, enquanto eu estava em outro lugar, dando suporte a mim. Eu agradeço a vocês por isso. Tenho certeza que eu tenho chegado até aqui por conta do suporte de vocês, independentemente da minha negligência. Eu agradeço a vocês por isso, meus irmãos. Existe outrora, né, bem no passado, eu era um especialista em treinamento desportivo. Eu digo era porque eu não mexo mais com isso, não sou mais. Mas existe um princípio do treinamento que diz assim, que se aplica bastante aqui. E quando eu faço essa analogia de um texto bíblico com alguma coisa, alguma ciência, digamos assim, alguma coisa do universo, do conhecimento humano, eu me lembro certa vez, quando eu estava debutando na igreja, né? O irmão falou que a Bíblia abordava todos os temas, falava de tudo, de química, de física, e na ocasião eu não entendi muito, né? Até não acreditei. Mas toda vez que eu consigo fazer uma analogia, uma comparação de um texto bíblico com alguma coisa da área do conhecimento humano extra-bíblico, eu me lembro desse momento meu lá nos idos de... Então existe esse princípio do treinamento que diz assim: se você treina o braço, você fortalece a perna. Vocês já ouviram isso? Isso é ciência, fisiologia do exercício. Se você treinar o peito, você fortalece as costas. Meus amados, glória a Deus.
Glória a Deus, porque às terças-feiras vocês têm vindo aqui, vocês, membro do corpo de Cristo, vocês, cada um dentro da sua especificidade, sendo cada um membro do corpo de Cristo, tem aqui treinado, falado com o Senhor em oração, e eu tenho sido fortalecido. Glória a Deus. O exercício de vocês tem me fortalecido, é isso que diz a palavra. E eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque também está sendo gravada essa mensagem, porque no meu coração, quando o Senhor me propôs ela, eu falei, poxa vida, eu vou levar essa mensagem para os meus irmãos que são os eleitos, meus irmãos que têm essa vocação de orar. Mas eu quero com isso, meus irmãos, dizer que o Senhor está confirmando essa vocação de vocês. Porque vocês se fazem presente aqui, não obstante as dificuldades, não obstante as tentações que o mundo nos oferece, as distrações que o inimigo tem colocado, que alguns cedem, dentre eles eu, e tenho me feito ausente. No entanto, vocês têm perseverado e têm aqui exercitado a fé de vocês, e eu tenho sido abençoado com isso. Não só eu, mas como toda essa igreja. Meus irmãos, então, que isso sirva para vocês, que isso lhes dê ânimo, para que perseverem nesse exercício espiritual. Porque nós temos sido realmente abençoados por eles. Alguém de vocês aí leu aquele livro, um livro que tem uma batalha espiritual, Esse Mundo Tenebroso? Esse Mundo Tenebroso, alguém leu? É maravilhoso. Quem tiver oportunidade, sim ou não, pastor? Aquele livro me chocou. A gente não consegue, eu não conseguia dimensionar até ler aquele livro, essas batalhas espirituais que são travadas. E às vezes a gente se recusa a se colocar nesse fronte espiritual, não é isso? Esse livro, ele realmente dá uma desvendada, abre os nossos olhos. Eu sugiro que quem tiver a oportunidade, o veja. Então, meus amados, para encerrar, eu agradeço a vocês por se posicionarem nesse fronte, por estarem aqui nessa academia, se exercitando e me fortalecendo. Assim como Paulo disse, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, pela disposição de cada um de vocês, e que por muitas pessoas não foi feita. Na verdade, aqui não é nem tantas pessoas, não é isso? Para que muitas pessoas, apesar de aqui não ter sido muitas pessoas que se predispõem a vir aqui, Paulo, aqui, ele pede que muitas pessoas, então, venham a dar graças a Deus por conta dessa atitude de vocês. Então, para que isso ocorra, é importante que a gente venha aqui no dia em que a igreja estiver mais completa e a gente dê essa notícia para eles, tal qual Paulo fez aqui, noticiando aos irmãos que ele passou por muitas tribulações e que as venceu graças ao suporte que a igreja em Corinto deu a ele. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos então agora, a partir de então, dar esse suporte aos nossos irmãos que não estão aqui? Amém. Glória a Deus.